Olá pessoal, bom dia. Hoje eu vou falar um pouco sobre as principais causas de ocorrências de cachos de bananas mal formados. Existem vários fatores envolvidos e nesse primeiro slide nós podemos observar alguns deles. O primeiro fator é quando a gente faz a instalação do pomar de um bananal numa área mais seca, mais alta, sem irrigação. Então, neste caso, as plantas vão vegetar muito lentamente, vão emitir folhas muito lentamente, e quando e se emitir algum cacho, esse cacho vai ser de má qualidade. Nós já comentamos em vídeos anteriores que a bananeira é uma planta de crescimento contínuo e que realmente exige água e nutrientes ao longo de todo o ano. O outro fator é a falta de uma nutrição adequada. Então, pelo fato também da planta ser de crescimento contínuo, na touceira a gente tem a planta mãe, a filha e a neta, e uma das plantas está diferenciando o cacho, a outra em pleno crescimento vegetativo, e a outra geralmente já emitiu o cacho e está enchendo o cacho. Então, durante todo esse período, a planta precisa de água e nutrientes. Outro fator envolvido, nós podemos observar nas figuras ao meio, que é a falta de desbaste das touceiras. Então, na parte de baixo aqui, acompanhando a seta, nós temos uma touceira bem grande, com um número grande de plantas, e com certeza, neste caso, vai haver competição entre plantas por água e nutrientes. E geralmente o cacho emitido são cachos também de má qualidade. E na parte de cima a gente observa uma touceira com início de formação. Então nós temos aqui a planta mãe, que foi plantada a muda, né? E surgiram três brotações, são três irmãs, são três filhas, né? Então, se a gente deixar essas três plantas crescendo aqui, uma vai competir com a outra e o cacho da planta também vai deixar a desejar. Então, o ideal aqui é você eliminar duas dessas plantas, duas dessas brotações, que são filhas, e deixar somente uma. Deixaria a planta mãe, a filha e, posteriormente, uma brotação que for sair aqui da planta filha, que seria a neta. Então, a touceira seria formada por mãe, filha e, posteriormente, neta. E o outro fator envolvido é com relação à perda de área foliar devido a doenças foliares, principalmente cigatoca amarela e cigatoca negra. Nós vamos comentar aqui hoje mais sobre a cigatoca amarela, que é uma doença que provoca grande perda de área foliar aqui na nossa região, na região da Zona da Mata Mineira, principalmente a partir do mês de maio. Maio até mais ou menos final de agosto, quando a temperatura cai, a planta fica menos ativa e ocorre muita ocorrência de orvalho, molhamento da área foliar. E essas condições são ideais para o crescimento do fungo que provoca a cigatoca amarela. Ok? Então, com relação à cigatoca amarela, a gente pode observar nesse slide que são essas pontuações, né, necróticas, né, de cor parda em toda a área foliar da bananeira, principalmente de folhas mais velhas, né? Essas pontuações vão se unindo uma à outra e ocorre uma grande lesão da área foliar. E, posteriormente, essa folha vai secar completamente. A gente observa ao lado aqui, ao lado esquerdo, uma planta de banana, né, uma bananeira, que lançou um cacho de má qualidade, com a grande perda de área foliar, tá certo? Então, com relação à cigatoca amarela, fica difícil você proteger a planta do fungo, porque a, a infecção ocorre geralmente nas folhas mais novas, nas folhas ponteiras aqui e principalmente nessa folha que a gente chama de vela, a folha mais nova da planta. Então, como que você vai pulverizar essas folhas aqui? É muito complicado. Então, geralmente em pomares comerciais, em bananais comerciais, a pulverização é feita por aeronaves, a pulverização aérea, tá certo? Para cobrir essas folhas mais novas. E em pomares comerciais, em pomares menores, a gente não tem essa condição. Então, ou o clima da região
permite a gente produzir sem pulverizações, ou a gente faz a introdução de variedades resistentes, que é o que a gente vai abordar mais nesse vídeo. A gente tem nesses slides, né, nesse slide uma planta de banana com uma grande perda de área foliar, uma planta bastante vigorosa, né, que lançou um bom cacho. A gente pode ver aqui na ponta da seta um cacho que foi emitindo um cacho relativamente bom. Porém, como a planta está perdendo grande parte da área foliar, os nutrientes que foram acumulados no pseudocaules, que deveriam ser translocados para o cacho, eles não vai acontecer isso. Por quê? Essa translocação se dá através da transpiração da planta. Como a planta perde grande parte da área foliar, não ocorre a transpiração e não ocorre o fluxo de água e nutrientes para o cacho. Então, as bananas vão ficar magras e o cacho não vai formar um cacho comercial. Da área lateral aqui, uma foto lateral do pomar, a gente observa, né, que grande parte das bananeiras, isso aqui é um pomar de banana pratanã, que é susceptível à cigatoca, que está perdendo grande parte da área foliar. Essa foto foi tirada no final do mês de julho, quando ocorre bastante orvalho na nossa região e a temperatura cai. Então, a planta fica menos ativa fisiologicamente, né? E o fungo tem condições ideais para o desenvolvimento. Então, ocorre grande parte da perda da área foliar. E, com isso, a qualidade dos cachos vai diminuindo com o passar do tempo. E outro ponto interessante para a gente chamar a atenção aqui para que uma bananeira possa produzir um bom cacho, o ideal é que ela mantenha pelo menos 10 folhas fotossinteticamente ativas, para que ocorra no início, né, uma boa formação do cacho e, posteriormente, após o lançamento do cacho, para que esse cacho receba os nutrientes e a água necessária para o seu enchimento, tá certo? Então, a gente está vendo aqui uma grande perda de área foliar e, com isso, realmente, a planta não vai poder realmente formar um cacho de qualidade comercial. Nessas fotos aqui, a gente observa novamente, né, uma planta que emitiu um bom cacho, tá certo? Mas que no momento do enchimento dos frutos, a planta está perdendo grande parte da área foliar. O que vai acontecer geralmente? Esse cacho vai começar, inclusive, a amadurecer no próprio campo e a maturação de forma desuniforme. E isso também atrapalha muito a comercialização do cacho, tá certo? Então, existe tanto no enchimento dos frutos, como também na maturação. Então, esses dois fatores estão envolvidos também com perda de área foliar também. Pode ter outros fatores envolvidos, mas esse é um dos principais fatores aqui na nossa região. E para a gente realmente controlar a cigatoca amarela de forma mais efetiva, o ideal seria o uso de variedades resistentes. As variedades tradicionais que a gente conhece, que é a prata comum, pratanã, nanica, nanicão, maçã, todas elas são susceptíveis à cigatoca amarela e também à cigatoca negra também, que na nossa região não é problema, pelo menos por enquanto, e é mais problemática na região mais norte do país. Das variedades convencionais, uma das únicas resistentes é a banana da terra, tá certo? Mas ela é susceptível à cigatoca negra. E aqui a gente tem várias variedades na parte inferior da tabela, que grande parte dessas variedades foram lançadas pela Embrapa de Cruz das Almas, que trabalha com melhoramento de bananas, né? Tá certo? E essas variedades são resistentes à cigatoca amarela e muitas delas também resistentes à cigatoca negra e o mal do Panamá, que são as 3 principais doenças da bananeira, tá certo? Essas variedades foram lançadas a partir dos anos 2000, tá certo? Algumas delas permaneceram no mercado, outras não.
e a gente vai falar um pouco sobre isso daqui para frente. Então, fazendo um resumo, as variedades tradicionais que a gente conhece, todas elas são susceptíveis a cigatoca amarela e cigatoca negra, e a gente tem ao lado aqui várias opções de variedades que foram lançadas com resistência à cigatoca amarela e também à cigatoca negra. Grande parte dessas variedades, se não todas, foram lançadas pela Embrapa, porém, fazendo uma procura na internet sobre disponibilidade de mudas para venda, eu encontrei somente as variedades BRS Platina, BRS Princesa e BRS Pacoa. Provavelmente, essas foram as variedades melhores aceitas tanto pelos produtores em função de tamanho de caixa, resistência ao despencamento e outros fatores, né? E também pelo consumidor em relação ao gosto, né? Ao paladar. Como a gente está acostumado com o paladar da prata e da nanica, então essas variedades melhores aceitas com certeza têm esse paladar também. Então a gente observa nessas imagens aqui a característica de algumas dessas variedades que a gente comentou anteriormente. A Tapineu, um cacho muito bom, tá certo? Então, as duas variedades que eu já tive contato de forma mais expressiva é a Tapineu, tá certo? E a Caipira. Todas essas duas variedades produzem um cacho muito bom, um cacho grande, uma boa produtividade, porém, na nossa região aqui, essas variedades não foram bem aceitas pelo consumidor. Principalmente a caipira, que foi introduzida aqui na nossa região para substituir a banana maçã. O fruto é muito parecido com a banana maçã, mas o gosto totalmente diferente. Então, os consumidores aqui da região da Zona da Mata não aceitaram bem essa banana e não foi para frente. Porém, um tempo atrás eu estive na região norte do país, no estado de Roraima, e lá o pessoal planta bastante variedade caipira e atapineu devido à alta produtividade, e lá os consumidores aceitam bem essas variedades, pelo fato das outras variedades não produzirem bem lá na região devido ao problema de mal do Panamá. Então, cada região vai ter um problema a ser enfrentado e, no caso da região norte, em função da falta das outras variedades, essas duas variedades que a gente comentou foram melhores aceitas na região. A variedade Preciosa, Japira e Vitória também são muito parecidas com a prata, tá certo? Mas, como eu comentei, fazendo uma pesquisa de mercado sobre disponibilidade de mudas, eu não encontrei essas variedades. Então, as variedades foram lançadas um tempo atrás pela Embrapa e talvez em função de algum fator relacionado à aceitação do produtor ou aceitação do consumidor, pode ser que ela não está mais disponível no mercado. Mas seriam opções de introdução na propriedade para fazer uma certa avaliação. E a variedade BRS Tropical, também é muito parecida com a banana maçã, seria também uma outra opção. Porém, como eu comentei, né, atualmente no mercado, principalmente no mercado livre, né, então o que acontece hoje? A Embrapa desenvolve as variedades, ela terceiriza essa produção de muda para os laboratórios e muitas vezes os laboratórios terceirizam a comercialização, muitas vezes via Mercado Livre. Então, para que o produtor que está interessado a comprar poucas mudas, geralmente é mais fácil acessar essa muda através do Mercado Livre, que envia essas mudas via o correio para a casa do produtor, do interessado. Então, a BRS Platina, eu verifiquei que tem disponibilidade no Mercado Livre, inclusive um kit com 5 mudas, está a cerca de R$60 hoje, então R$12 mais ou menos por muda, e um kit com 20 mudas, cerca de 232, R$11,50 mais ou menos cada muda, tá certo? Para você fazer uma instalação de um pomar grande de 1 hectare, que geralmente precisa mais de 1.000 mudas, realmente fica muito caro.
o uso dessas mudas, né? Mas você pode comprar poucas mudas e ao longo dos anos você vai fazendo a multiplicação dessas mudas através do processo convencional que a gente já explicou em outro vídeo. Então essa é uma estratégia interessante também. A outra variedade disponível no mercado que eu consegui verificar é a BRS Princesa, tipo maçã. Então é uma para substituir a banana maçã que é suscetível à cigatoca amarela. Então um cacho também bom, tá certo? De um tamanho bom, frutos muito bonitos, né? Tá certo? E com um gosto muito semelhante à banana maçã. Nesse caso, no Mercado Livre, eu verifiquei que um kit com 10 mudas, cerca de R$ 150, R$ 15 cada muda, e um kit com 100 mudas, cerca de R$ 920, cerca de R$ 10 cada muda. Outra variedade também disponível mais recentemente é a BRS Pacoa, tipo prata também, tá certo? Um cacho de padrão bom também, frutos bem parecidos com a banana prata e um fruto também com um gosto bem próximo da prata também. E no caso, provavelmente pelo fato dessa variedade ter sido lançada mais recentemente, né? Ela é um pouco mais cara. Então, 5 mudas eu verifiquei que está próximo de R$ 170. Mas é aquilo que eu comentei, né? Você pode comprar poucas mudas, fazer um bom plantio, multiplicar essas mudas ao longo dos anos e você vai, ao longo desses anos também, fazendo avaliação em relação a resposta da variedade aos tratos culturais, o tamanho de caixa, resistência a despencamentos e outros fatores, e principalmente a aceitação perante o consumidor da sua região. E outras variedades interessantes que estão disponíveis também no Mercado Livre, né? Tá certo? Eu verifiquei duas variedades que me chamaram a atenção, que é a Prata Catarina de alta produtividade, tá certo? É uma banana muito parecida com a prata, e a Grand9 de alta produtividade. A variedade Grand9 é uma variedade bem antiga, muito parecida com a Nanicão e é uma das principais variedades que o Brasil exporta para outros países, tá certo? Porém, essas duas variedades, elas não são resistentes à cigatoca amarela. Então, seria o caso de você introduzir na região que você não tem tanto problema com cigatoca amarela, tá certo? Ou que você tenha o problema e que consiga fazer pulverizações aéreas, mas que eu acho que não é o caso da maioria dos produtores. Bom, gente, com relação às mudas, essas mudas que estão disponíveis no Mercado Livre, são mudas provenientes de cultura de tecidos, são mudas isentas de pragas e doenças, então são mudas de alta qualidade fitossanitária. Porém, essas mudas chegam até a casa em tubetes ou somente sem o tubete, somente com substrato, tá certo? Enrolada em um material para manter a umidade durante o transporte. Então, essas mudas chegam com cerca de 10 centímetros de altura e você precisa fazer a aclimatação dessas mudas antes de serem levadas para o campo. Então, a gente observa ao lado esquerdo aqui um viveiro onde que está sendo aclimatado várias mudas de banana, são transplantadas para sacolas plásticas contendo substrato formado por duas partes de terra e uma de composto ou esterco curtido, mais uma fonte de fósforo. Essas misturas nós já comentamos em outros vídeos, vale para a maioria das fruteiras, tá certo? E nas fotos abaixo a gente vê outra estrutura de aclimatação das mudas, então pode ser estruturas bem simples, né? E inicialmente essas mudas ficam protegidas por sombrite e posteriormente o sombrite é retirado para que essas mudas se aclimatam melhor a pleno sol, para irem para o campo e não sentirem muito o excesso de radiação solar. Então, quando as mudas atingem cerca de 30 a 40 centímetros de altura, elas são levadas para o campo. E praticamente o pegamento é 100% quando você toma todos esses cuidados. Ok? Bom, pessoal,
Por hoje seriam essas as informações que eu gostaria de passar para vocês, mostrando que vários fatores estão envolvidos, né, com a formação de um cacho de má qualidade, no caso da banana, e que a cigatoca amarela é um dos principais, tá certo? E fica aí a dica dos produtores de banana e também daquelas pessoas que querem iniciar no cultivo e que estão tendo problema com cigatoca amarela, de adquirirem, né, algumas mudas no mercado livre, que é mais fácil, né? Geralmente os laboratórios eles aceitam pedidos maiores, que a maioria dos produtores realmente não conseguem comprar um volume grande, né? Tá certo? Então vocês comprem, né? Essas mudas, fazem a aclimatação conforme a gente comentou, planta, cuida bem durante o primeiro ano, a banana já no primeiro ano já vai produzir um cacho se realmente for bem cuidada, e a partir do segundo ano você vai fazendo a multiplicação dessas mudas, né, de forma convencional, como a gente mostrou num vídeo anterior, para que você, ao longo dos anos, vá fazendo a formação de um bom pomar de banana, de um bom bananal. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Obrigado.